Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindas a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo, tô junto com o Samir, recebendo hoje uma convidada super especial, Daniela Casagrande Cooper. A Dani é neuropsicopedagoga e eu já vou até abrir. Dani, pelo amor de Deus, o que é uma neuropsicopedagoga? Eu nem sei falar isso. Bem-vinda, Dani. Muito obrigada, Léo, Samir. Prazer estar aqui. Na verdade, eu vou dizer um pouquinho do que eu faço, né? Boa. Muitas outras vão fazer ou podem estar fazendo outras coisas. Mas a minha experiência e formação foi fora daqui. Eu fiz em agronomia aqui em Piracicaba, na Exalc, e acabei me casando, indo para a Inglaterra e fiz uma pós-graduação lá, um mestrado. Que ano você foi para a Inglaterra, Dani? Eu fui em 2002. Legal, 2002. Legal. E chegando lá, eu fiz esse mestrado e acabei, então, trabalhando nessa área de educação como neuropsicopedagoga. Então, é aí que veio. E agora, de volta para cá, eu estou fazendo mais uma pós em neurociência comportamental. Então, bacana. Eu estou trabalhando aí com um dos temas hoje em dia, principalmente pós-pandemia, muito presentes na nossa vida, que é essa mudança de comportamento. Trabalhar com uma mudança comportamental. Quando você fala mudança comportamental, é de algum nicho específico, algum tipo de comportamento? É mais para o trabalho, mais em casa? Qual que é a sua especialização, assim, o ramo de atuação? É dentro da tua necessidade. É isso que foi interessante até ter tido essa experiência fora. Como a minha formação foi o desenvolvimento, né, neuropsicopedagógico de uma criança ou de um adulto, a gente está trabalhando com a necessidade daquela pessoa, daquele cliente. Então, eu tenho hoje clientes que chegam até mim e falam, eu estou mudando a carreira. Por favor, me ajuda, como é que eu trabalho com essa minha... Que legal. E só é interessante colocar que comportamento as pessoas associam ao que eu faço, né? Assim, o meu comportamento é o que eu estou fazendo. Não, comportamento é também mental. É o que eu penso, a forma que eu penso. Sim. Isso não é só a forma... Que louco, né? Porque às vezes a gente até fala isso, né? Não é como você pensa, é como você se comporta. Na verdade, na sua visão, não. O comportamento começa no sentimento. Aliás, antes disso. Antes. Porque a emoção se forma antes de um sentimento. Uau! Então, a gente está falando de uma forma de pensar que veio de experiências, isso vem de muito tempo, formação de uterina, ou seja, de momento que está nascendo, o nosso blueprint. E é aí que vai nos direcionando nos momentos da vida que eu preciso pensar diferente, agir diferente. E eu tento, e é tão difícil, é isso que a gente escuta com frequência. Aí Dani, eu já vou até falar disso um pouquinho mais pra frente aqui no bate-papo, porque eu acho que vale a pena a gente explorar isso, né? Mas toda vez que a gente precisa mudar um comportamento nosso, é muito difícil, né? Não sei porquê, não sei se tem a ver com o fato do ser humano naturalmente ser averso à mudança, né? A gente sempre fica preocupado, tem aquelas do tipo assim, pô, mas funcionou até hoje, né? Eu ouço muito isso, pô, mas isso funcionou até hoje. Cara, mas o que te trouxe até aqui não significa que vai te levar para frente. A gente fala muito isso dentro da empresa. Nossa, já tá aqui, ó, no meu livro. Jura? Tá anotado aí? Tá anotado aqui. O que te traz até aqui não te leva até lá. Não, mas é uma crença nossa. Eu vou explicar isso para você. Dani, e olha, e talvez a gente não tenha a explicação científica disso. Do porquê. Mas empiricamente, a gente já observou isso dentro de casa várias vezes, que teoricamente, a gente fala, cara, a gente não precisa mudar nada. Não é pegar o contexto empresarial, que é um contexto um pouco mais simples do que o contexto humano. Por incrível que pareça, o contexto empresarial é mais simples, né? A empresa está crescendo, você está com margem positiva, você está atraindo gente, você está atraindo cliente. Qual que é a tendência? Você fala, eu estou fazendo tudo certo. E a gente está o tempo inteiro fazendo mudanças na nossa estratégia, né? Incomodados com o que está acontecendo. Você fala, pô, Léo, mas você está incomodado com o sucesso? Não, a gente fica incomodado e é muito legal. Eu, Samir e o André, a gente tem esse pensamento muito, muito alinhado entre nós três e entre outras lideranças da empresa, que o que realmente incomoda é nós não estarmos fazendo nada.
Do tipo, cara, a gente não tá fazendo nada pra mudar, tá errado. Eu acredito muito na questão da entropia, né? Porque se você parar de fazer alguma coisa, as coisas naturalmente começam a esfriar, né? A piorar. Então você... Fazendo química e física, minha área. Então, né? Tô certo, falei certo. Porque Dani, eu queria voltar um pouquinho. Então, você falou pra gente na abertura, né? Você se formou na Exalc, né? Você chegou a trabalhar na área ou não? Olha, é isso que foi muito interessante, porque eu me formei, durante o meu processo, os 5 anos que eu passei na Exalc, eu sabia que eu queria trabalhar com a área científica de pesquisa. Então, eu tive 2 bolsas de iniciação científica, trabalhei com pesquisa e muito interessante na área de alimentos. E é interessante porque hoje eu trabalho com essa mudança comportamental dentro da área de nutrição, especificamente, e em outras áreas. Essa é uma das áreas minha de atuação. Então, essa questão... desse trabalho já estava acontecendo na Exalc, dessa questão. Com uns 20 a 21 anos, eu tinha isso decidido, li o meu primeiro livro de inteligência emocional, Daniel Goleman, que, por sinal, é o que fez eu fazer esse curso de pós-graduação, porque ele é um professor convidado do curso que legal. Que eu estou fazendo. E foi isso que me convenceu a fazer com eles. Bom, mas voltando aí à sua pergunta, então eu terminei a faculdade e já tinha conhecido, eu tinha ido para a Inglaterra no final do meu curso, com a intenção já de melhorar o meu inglês para que eu pudesse ir fazer o meu mestrado e doutorado fora, e conheci o meu marido, que queria vir e morar no Brasil. Olha só, destino, hein? Então, pois é. Mandar um abraço pro Steve. Steve, super beijo. E aí, o que eu fiz, então... eu terminei a faculdade, a gente ficou noivo, casou logo em seguida, 99, isso, terminei em 98, 99, a gente se casou e eu acabei, junto com o Steve, montando uma escola de inglês. Então, em Piracicaba, nós tivemos por 3 anos uma escola de inglês. E foi na área de virada minha. Eu comecei com a área de alimentos na Exalc e depois terminei na área de negócios, agribusiness. Inclusive, foi uma das primeiras que se formou nessa turma, que veio hoje com um professor que acabou levando aí, montando o PCG, lá vinculado, né, à Exalc. Então... E aí, quando você foi para a Inglaterra, essa formação de neuropsicopedagoga você fez fora? Fiz fora, então isso veio depois. Legal. Veio assim, eu tinha... já saí do Brasil com as 2 crianças. Eu tinha a Júlia, que tinha 3 semanas de vida exatamente quando eu saí. Caramba! E inclusive, uma história muito interessante, curtinha, mas a Júlia já tinha o ticket dela de saída do país antes de nascer. Então, a Júlia já tinha o bilhete dela de passagem. Como é que isso eu nunca vi? Era só botar não tem. Era só botar exatamente. E naquela época a gente ainda, né? 25 anos atrás, praticamente, 20, quando a Júlia nasceu, a gente tinha... comprar na agência, não fazia online. Sim, é verdade. Tudo tão fácil. E passaporte, essas coisas. A Júlia tirou a foto dela do passaporte, ela tem 6 dias de vida. 6 dias. 6 dias. Da hora, cara. E saí, toda aventureira, eu e as 2 crianças, James e Julie. Steve já estava na Inglaterra e eu fui encontrá-lo lá. E o primeiro ano eu nem tinha... Em que cidade você morava, Dani? Em Canterbury. Canterbury. Canterbury, como os locais falariam. Canterbury, no sul, no sudoeste, pertinho de Dover. A gente estava pertinho do Canal da Mancha. Uma forma fácil de localizar. Isso. E, bom, saí do Brasil, fui para lá, fiquei 1 ano... cuidando ali das crianças, aí eu fui, Léo. Aí eu fiz 1 ano na área agrícola. Foi aí onde eu iniciei. Eu achei que iria seguir essa carreira, já que eu tenho um diploma, né? Sim. E fiz quase 1 ano. E o que te deu o estalo para fazer a transição de carreira? A transição, porque hoje você ajuda pessoas em transição de carreira. Como é que foi a sua transição? A minha transição de carreira, interessante, porque nem muitas pessoas me perguntam isso. Foram várias coisas. Eu acho que teve sempre a ajuda do Steve. O Steve sempre foi uma pessoa que me direcionou muito. Mas acho que naquele momento o que me fez mudar foi... eu trabalhava, eu tinha 2 crianças, eu punha as 2
em cuidado, né, com uma child mind, alguém que cuidava das minhas crianças. Eu tirava o meu salário no fim do mês, ficava com 1/3 para mim e 2/3 para ela. Eu falava, pô, eu tô pagando para alguém ficar com minhas crianças e eu não tô com eles. Esse já foi uma das coisas. Segundo, na área industrial, na área técnica de engenharia, eu tinha 20 dias de férias. E na Inglaterra, da forma como o currículo, a escola, são 13 semanas de férias. E eu falei, maior parte do tempo eu não vou estar com as minhas crianças. Sim. Então, a minha virada foi aí. E os primeiros 2 anos, então eu saí da empresa, fui fazer um curso para poder trabalhar como child mind, cuidadora de crianças, que seria a tradução, regulamentado pelo governo, é o Ofsted, que é o mesmo órgão que regulariza e monitora as escolas na Inglaterra. Então, é todo um padrão que a gente segue de atendimento. Interessante. É muito, muito bem cuidado. Eu sou vistoriada, sou monitorada. Eu tenho alguém que vem, passa o dia comigo para entender o meu setup, como é que eu cuido das crianças, se eu sigo os padrões que são estabelecidos do governo. Eu tinha 5 crianças ao meu cuidado e estava com as minhas crianças o dia todo. Legal. Depois de 2 anos, eu falei, e agora, né? Onde a carreira vai? E já fui me preparando, traduzindo documentação, fazendo o que eu precisava para poder ser professora lá. Entendi. Aí onde eu fui fazer o que é exigido de qualquer professor que tenha, é um mestrado sempre, então você tem que ter graduação, você tem que ter um diploma. E teve a compatibilidade de currículo da formação na USP? Porque ela é engenheira. Tudo bem, sim. Eu poderia ter dado aula de matemática, por exemplo, teria formação, por causa do curso da engenharia, biologia, química ou física. Sim. E eu, como nunca pego o caminho mais fácil, mas o caminho que vai me levar mais longe, é sempre isso que eu penso, não é o fácil, é o que me leva longe. Tá vendo? Sincronicidade é um outro livro muito bom de ler, porque a gente se aproxima de pessoas que são próximas em pensamento, que nos levam onde a gente quer chegar. Né? A gente fala, Dani, que sozinho a gente vai mais rápido, né? E junto a gente vai mais longe. É isso aí. Né? A gente se associa com boas pessoas para a gente ir mais longe. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se a empresa fosse só eu, Samir e André, a gente ia estar lá atrás, se não fossem as pessoas brilhantes que estão com a gente no dia a dia. Né? Que, são pessoas incríveis. A gente teve... Você participou um pedacinho, você viu, por coincidência, um pouco da nossa reunião, né? a nossa online meeting, e o quanto a gente tem orgulho da equipe por isso, porque a gente se cerca de pessoas que fazem... A gente junto está indo muito longe. E vão vir ainda outros. Sem dúvida. Sim. E o que eu gostei do que vocês falaram é que hoje vocês são o que são por conta deles, em agradecimento a eles. Ou seja, a gente continua fazendo porque tem os que estão fazendo conosco. Não é? Junto, exatamente. Que legal. Eu acho que é legal até para contextualizar aqui, nos episódios para o público do Performa que Pode aqui, a gente vem falando muito, né, nos outros papos sobre carreira, transição de carreira. A gente fala muito sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, né, sobre pessoas que... a tecnologia está atraindo muita gente, né? Então, acho que esse é um fato, né? Uma área em expansão, em crescimento. A gente falou algumas vezes que... Uma carência de mão de obra Carência de mão de obra. Toda empresa no futuro vai ser uma empresa de tecnologia que faz alguma coisa. Então, é nítida, né, essa tendência, e por isso a gente vê, inclusive, muitas pessoas buscando essa transição de carreira. Então, acho que é muito legal, né, entender como que esse papo e talvez como que essas pessoas, né, os nossos ouvintes, nossos espectadores... e eles têm... A gente trouxe muita gente que fala exatamente isso. Puxa, tem desafios, tô com medo. Como é que eu faço, né? E aí, como é que eu faço essa mudança? Porque eu tô aqui, mas eu quero chegar lá, mas eu quero segurar um cipó, mas sem soltar o outro. E aí, o que você pode trazer e falar para essas pessoas que realmente estão nesse momento, né? Para conectar... Né, esse background que você tem, essa especialização, né? Em como que eles conseguiriam, talvez... pensar e dar esse passo, né? Que eu acho que é o primeiro passo, né, Léo? Que é o mais difícil. Nossa, mind-blowing, assim, a minha cabeça tá Vamos lá, deixa você. Coisas. Aonde que eu vou qual cipó que eu vou pegar primeiro? Bora lá, você escolhe.
Vamos pegar na ideia de uma mudança. Toda vez que eu estou buscando uma mudança, o que eu necessito dessa mudança está vindo de dentro para fora, ou seja, se não foi uma pandemia que me parou, se não foi um episódio que aconteceu, né? E eu estou sentindo que eu gostaria de fazer isso, ela está muito ligada a essa ideia que a gente tem da dor, como vocês colocaram. Existe uma dor que eu quero curar. Perfeito. Então, essa dor é porque eu não tenho e quero ter, ou é porque eu posso fazer melhor. Não estou satisfeito, estou angustiado, não gosto do meu trabalho, qualquer coisa. E eu no mesmo que eu trabalho com essa questão cíclica e esse processo que eu criei assim, eu acho que nesse mesmo D tem um despertar. Às vezes tem alguma coisa que acontece que é aquele, é o meu despertar. Legal. Né? Eu estou agora insatisfeito. Eu quero alguma coisa diferente. E aí vocês trouxeram a questão do medo, né? O medo faz o que ele tem que fazer. O medo é realmente uma emoção que nos mostra que existe um perigo. Um risco. Então, eu vou ter que escutar esse medo. E uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é de, na verdade, trabalhar com a emoção, regular a emoção. É muito comum eu ter cliente que fala, mas eu não quero sentir isso. Primeiro que, para virar um sentimento, ele não é mais emoção, ele já está enraizado em você. Então, uma emoção, ela acontece naturalmente. Interessante. A emoção, você falou, vem primeiro, depois o sentimento. Depois o sentimento. Se eu trabalho com a emoção, pode não ter nem sentimento. Eu sim, por isso que é inteligência emocional. É isso, de eu ler as emoções e inteligentemente saber como... Trabalhando de uma forma ela vai me afetar. Sim. Mas bem simplista. Dentro desse grande número de emoções, a gente trabalha no desenvolvimento de nossas habilidades. Então, quando você diz o que me traz até aqui, não me leva até lá, é porque o tempo todo eu tenho que estar me dispondo de habilidades novas ou diferentes ou mais atuais, da mesma forma que tecnologia. Vocês falam a tecnologia, eu falo habilidade. O que eu desenvolvo são habilidades. É isso aí. E eu falo, como eu falo para o meu filho, né? As suas habilidades é que nem uma malinha quando você vai viajar, né? O que eu ponho na nossa mala? Caixa de ferramentas. Caixa de ferramentas, a gente chama. O que eu ponho na minha mala? Se você sabe o destino, é fácil escolher o que vai na mala. E quando você não sabe o destino? Põe tudo e não põe nada. Ou seja, eu ponho o que eu acho que eu vou precisar e me preparo que se eu não achar lá, eu tenho a ferramenta maior da vida, que é eu encontrar força dentro de mim para ser resiliente. Para poder desenvolver, aprender. Exatamente. E isso é onde você está falando de desenvolver essas habilidades. E é aí onde eu trabalho com as funções executivas. Então, vamos entender uma coisa. Vamos colocar num contexto, uma linguagem que vocês trabalhem. Com certeza tem alguma coisa que é comum no trabalho que vocês fazem. Ou seja, independente do... Então, existe alguma coisa que é processual. Sim. Né? Então, esse processual pode ser repetido. Então, a gente fala como uma metodologia. Esse é o processo que a gente segue aqui. Perfeito. Então, o que eu faço é isso. Eu desenvolvo, eu trabalho para encontrar um processo que é incomum em qualquer humano. Quando eu descobri isso, quando eu já tenho vários desses processos definidos, aí eu trabalho com você em qualquer situação, para qualquer coisa. Então, você fala, eu vou usar isso daqui para uma mudança de carreira? Vai. Eu vou dar isso aqui quando eu falo com meu filho? Vai. Quando eu trabalho em casa? Então, eu autocapacito para você aumentar desempenho. Então, é autocapacitação para alto desempenho. A gente falou de medo. Eu sempre tive muito medo. Eu tenho medo. Que bom! Tenha medo mesmo. Não agora, é ruim, né? Não é algo... Agora, o fato de ter medo, ele desenvolveu em mim o quê? Uma capacidade de, tá bom, eu preciso então identificar quais são os riscos que eu estou exposto e que estão me fazendo ter esse medo para eu ter uma ferramenta de mitigação desses riscos. Então, eu fui me adaptando, eu acho importante ter medo, né?
é o que me mantém vivo. Se você não tiver medo de nada, você não vai ficar vivo. O ponto é esse. Sim. Né? Você vai acabar se metendo numa confusão maior do que você pode gerenciar. Então, o medo, eu concordo com você, que ele tem uma função super importante. Para mim, ele está atrelado na sobrevivência. Sim. Né? Agora... A questão é como agir mesmo com medo, né, Léo? Eu acho que o que a gente fala mesmo... O medo não me trava. Tem gente que... E a gente vê isso no nosso dia a dia. Puxa, mas eu não sei se isso aqui vai dar certo, então não vou fazer. Isso. Ninguém sabe. Principalmente com inovação, né? Então, e aí, esse é o ponto, Dani. Eu ia levar a conversa exatamente para esse lado, Samir. Quando a gente está falando de inovação, Dani, eu nunca sei qual é o resultado. Eu não tenho como prever. Eu não sou mágico, né? Então, o que acontece? O que eu tenho certeza? Que eu tenho que tentar. Travar não é uma opção, né? E não existe inovação sem correr risco. E aí? E algumas pessoas não conseguem correr risco, né? Dani, dá para mudar isso nas pessoas? Dá para trabalhar isso de uma maneira a criar esse mindset de inovação no sentido errar é ok e a pessoa se sentir bem com isso? Dá para ensinar tanta coisa para tanta gente que esteja disposto a aprender. Ray Dalio fala que a comunicação está nos ouvidos do ouvinte. Eu posso falar qualquer coisa para você, o que você vai entender, escutar, não está no meu controle. Então, a grande maioria das pessoas tomam a responsabilidade do aprendizado no ensino. Não, é uma rua de duas mãos. Exato. Se eu estou ensinando, eu não estou responsável pelo aprendizado. Tá? Sim, tem um certo grau de responsabilidade. Os dois participam, sem dúvida. Se eu estou trabalhando numa linguagem que você entende, se eu estou sendo inclusiva, se eu estou trazendo habilidades minhas que vão desenvolver tuas, mas no final nós podemos modelar como eu sinto esse medo, como você sente esse medo, mas enquanto a pessoa não estiver disposta a se autocapacitar, não importa quanta capacitação você ofereça. Então, quando eu entro em empresas para fazer a capacitação, eu não levo o meu programa de capacitação. Eu vou desenvolver a sua necessidade em ser capacitado. E a sua é diferente da sua. Então, eu vou te autocapacitar. Mas a gente tem aqui uma necessidade que é em comum. Mas todos nós temos suas necessidades que são em comum. Todos nós temos um objetivo em comum. E o objetivo da empresa, se você está dentro da empresa, é muito bom. Mas se você gerencia suas emoções bem, você vai conseguir trabalhar com essa empresa. Vou dar um exemplo. Vamos falar sobre então, vamos falar sobre o medo especificamente. Como é que a gente trabalha com essa questão de mudar, né? Essa percepção que existe. Primeiro, entendendo que eu não vou inibir o medo, que eu não vou deixar de sentir, que não é ruim de forma alguma sentir emoção. São 6 emoções que são inatas em todo animal, incluindo cachorros, gatos, culturalmente falando ou não. Então, se eu tenho... Quais são as 6? Vamos ver se eu lembro de todas elas, tá? Então, vamos lá. Medo, raiva, nojo, alegria. Falei tristeza? Não. Tristeza. Falta uma. Falta uma, que sempre falta. Sim. Depois a gente pesquisa. Depois a gente nojo. São 6 inatas. Tristeza. Alegria. É importante que o medo tá dentro. Então... Tá ali. Medo é um componente presente. Outra coisa, eu não posso ter medo de não saber. Tá? Como Isso, agora. exato. Você me perguntou, eu vou ficar com medo, não sei quais são vocês. Isso Travei. Não pode. Vamos te dizer um negócio. Eu me lembro de 5, são 6, eu me lembro de 5. Vamos lá. O mais importante é saber onde encontrar a resposta. Isso, lógico. Google ali, pergunta para um amigo. Peraí, vou chamar aqui alguém. Ó, de novo, mindset Legal. Que a gente trabalha dentro de casa. Olha o que acontece. A gente tem uma equipe imensa, com um monte de engenheiro de software super capacitado. Samir está fazendo alguma coisa. Eu estou fazendo alguma coisa. Eu travei. Eu tenho 2 opções. Eu posso continuar travado ou virar para o meu amiguinho do lado e falar, bicho, dá uma olhada nisso aqui. Com certeza, alguém em 5 minutos vai bater o olho e te destravar. Tem pessoas, Dani, que acham que isso é uma vulnerabilidade. Eu vou mostrar para o Samir que eu sou pior do que ele. E sabe o que acontece? O cara trava. Aí olha a consequência no final do dia.
O Samir terminou o dia de trabalho dele, vai para casa feliz da vida, deitar e dormir. E eu estou morrendo de culpa porque eu não consegui fazer meu trabalho. Não entregou Não a entreguei. tarefa. Estou atrasado, eu já sei que amanhã eu vou ter que fazer o dia e mais o dia que ficou para trás e não sei como fazer. As pessoas não pedem ajuda. Isso é uma outra coisa. Pessoal, a gente não é uma equipe. A gente é uma equipe. A gente tá todo mundo de mão dada, a gente tem um objetivo comum. Único. A empresa tem um propósito, né? O nosso propósito, inclusive, é desenvolver pessoas para construir o futuro. Cara, você pedir ajuda está alinhado com o nosso propósito. Totalmente. Você está se desenvolvendo como pessoa. O que você falou da autocapacitação. Isso. As pessoas têm medo de pedir ajuda. O medo de pedir ajuda vem em tantas coisas. Você falou da equipe, né? Eu sou tão forte quanto o elo mais fraco. Você já ouviu falar sobre isso? Um elo fraco na empresa eu não quero ser. Sim. E às vezes a fraqueza não foi entendido ainda de que é o pedido de socorro. Sabe, Léo, como eu falei, isso daqui é mind-blowing, porque se a gente for lá para trás, realmente, o que acontece é que a forma como eu estou interagindo hoje com o meu dia a dia, me relacionando no trabalho, em casa, com a comida, com os amigos, com os objetos que eu tenho, está muito ligado a esse blueprint, esse primeiro print que a gente teve na nossa vida. E a gente não tem nem memória disso mais, o que é interessante, a gente continua agindo desse jeito. Então, como é que a gente muda um comportamento? A gente muda um comportamento estando em ambientes que proporcionem a exposição de um comportamento diferente. Então, é assim que a gente educa e capacita. São estágios Por do exemplos, processo. Através de exemplos, Primeiro, né? isso. É uma exposição. Então, seja isso em palestras, em aula, vem com conhecimento. A exposição primeiro. Depois, a experiência, a gente vai praticar isso, não é nem a prática ainda, a gente vai experienciar isso junto. Eu vou fazer, você vai fazer. Quando eu travo, gente, é assim que a gente faz. Dani, você está dando os passos de como a gente leva treinamento para dentro dos nossos Então vamos ver se você segue tudo. Meu Deus, chegamos lá, hein? Meu Deus. Tô curioso. Vamos lá. Se vocês estão seguindo isso, vocês já estão... E eu nunca fiz o teu trabalho, não. você vê só. Vamos ver. Então, onde eu estava? Experiência. Exposição, experiência. Aí a prática. Prática. Boa. Eu coloco a prática em 2 estágios. Pela minha experiência, ela tem que ser a prática guiada e a prática individual, independente. Como que funciona isso? A guiada é assistida. Então, a independente é onde a gente faz assim, aqui hoje nós vamos fazer isso, está num processo de capacitação. Por 6 meses você vai ter o meu acompanhamento, a gente vai fazer isso. Eu não vou fazer para você em nenhum momento. Perfeito. Claro. O momento da gente fazer junto foi no momento anterior, onde eu realmente fazia isso com você. Legal. Agora eu vou estar te apoiando. Isso às vezes vai ser conversas, legal, 1 minuto, 2 segundos, um momento aqui, um momento ali. Daí a gente vai passar para essa prática independente. Agora eu vou te deixar no próximo mês sozinho, mas não sem apoio. Eu vou estar checando, eu vou estar passando, eu vou estar vindo. Porque aí entra o que a gente chama de expert. Cara, eu estou sem feedback, palavras. Que é o feedback do expert. Aí quem expert já faz feedback. Isso, expert feedback. Chique, ela fala, Não, o inglês dela, ela brincou, a piada dela é ótima. Eu falei, o inglês dela é maravilhoso. Ela falou, eu também acho o Steve lindo. Mas o seu, vou corrigir, o seu sotaque é incrível. Maravilhoso. Que isso? Tem nem roupa pra falar inglês. Dani, vamos fazer em inglês. Let's continue. No problem. It's easier. Muito mais fácil. Much easier. Dani, jura? Só um parênteses. Você hoje se sente mais confortável falando em inglês do que em português? Sim, uma vez me perguntaram, você reza em que língua? Já faz muitos anos que eu rezo em inglês. Inglês? Eu escrevo em inglês e traduzo para o português. Toda a minha leitura em inglês. Mano? Muito... Que eu louco. aprendi a funcionar. Hoje eu saberia até dizer como o inglês vai falar isso. Como o inglês vai ler essa palavra. Porque ficou tão... Mas a cultura, né? Talvez você se inseriu mais na cultura. Você está dando aula de inglês? Não. Tá. Agora só. Não, eu sou professora, mas não de inglês. Não de inglês, né? Desculpa. Ok, vamos lá. Aí depois da prática, ok, tô aqui, expert feedback. Isso. Que normalmente falta. Para mim, como pedagoga, o expert feedback é o mais importante, porque a gente pode entrar em detalhe, a gente pode falar muito. A questão do feedback é como ele é dado, é um feedback que está já no mindset.
open, aberto, já está Então, às vezes, o expert no feedback está dando eu estou tentando sair da palavra criticismo, porque isso está mal interpretado, mas já está adaptar, né? Corrigir rota. Que não está dando a liberdade da pessoa entender onde é que vai trabalhar. De novo, a gente vai falar de comportamento humano. Sim. Olha a questão de feedback. Eu falo isso para os clientes. E falo isso dentro de casa, para todo mundo. Pessoal, eu adoro ouvir elogio, mas eu só vou crescer com crítica. Então. E outra coisa, você nunca vai me elogiar melhor do que minha mãe. Minha mãe já me elogia. Deixa esse papel E muito bem, né? Ela faz bem isso. Muito bem. Segura esse pensamento da crítica e o crescimento, que eu vou voltar para ele. Tá. Eu vou te dar só o último para a gente não perder. Boa. E o último estágio desse expert feedback é a autorreflexão. Como que eu acordo os meus dias? Eu acordo os meus dias pensando... O que eu fiz ontem que eu não vou fazer Foi hoje? legal, não foi legal? O que eu fiz ontem que eu vou fazer? Hoje eu vou continuar fazendo todos os dias da minha vida. O que eu não faço que eu preciso fazer? Se não tiver na Inglaterra comumente utilizado dentro da sala de aula, what went well, even better if. O que foi bom e o que eu posso melhorar. O mais simples de tudo. Reto. O erro não ensina. Pessoal. O criticismo não ensina, o erro não ensina. O que ensina é como é que eu vou fazer. Como eu reflito em cima dessa crítica ou desse feedback e o que eu faço com ele. Então, vou dar um exemplo. Não adianta nada, retro sem to do, resumindo. Sim. Né? Se a gente faz a retrospectiva, a gente tem vocês, o deparo aqui, as palavras que a gente usa na metodologia, Cara, né, nossa de trabalho. mas isso, olha tem que fazer uma retrospectiva, né? Refletir, mas tem que ter plano de ação, né? Como a gente lida o tempo inteiro com pessoas, isso é um fato, a gente lida o tempo inteiro com pessoas. Mecânica é só você ferramenta, querendo ou não. É. Então, nós efetivamente somos uma empresa de pessoas. Sim. Antes de ser uma empresa de desenvolvimento de soluções, Dani, nós somos uma empresa de desenvolvimento de pessoas. É impressionante como a gente se beneficia desses conhecimentos do comportamento humano. Como é? Você veio aqui de carro? Vim. Tá. Você sabe que combustível pôr? Sim. Você sabe que óleo pôr e onde pôr? A gente passa mais tempo conhecendo o nosso carro do que a nossa mente. Uau. Tá? Autoconhecimento é só o começo de um processo de aprendizagem. O que você faz me irrita. Não. Você se irrita com o que eu faço, porque você tem controle sobre a sua emoção e ação. Eu não tenho controle sobre a sua emoção e ação. Se eu tiro o copo de você, você se irrita. Não fui eu que te irritei. Foi você que se deixou irritar com a minha atitude. Nossa, isso é muito... Cara, é muito mind-blowing pra mim aqui pensar. até. Eu costumo dizer, Dani, quando alguém fala assim, porque é problema... Eu falo, não, os problemas são meus. Porque se o problema é meu, eu consigo resolver. Agir sobre ele. Se eu digo que o problema é seu, eu acabei de terceirizar algo que eu não tenho como resolver. Eu consigo resolver os meus problemas. Sim. Tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Sim. Tem tudo a ver. Mas olha, esse é o como. Tem o quando, onde, porquê, onde. Porque vamos entender que para cada um desses itens tem uma melhor técnica de ser feita, uma linguagem correta, um olhar que é diferente, um acolhimento que é diferente. Então, nós temos que estar atentos ao nosso ambiente, nós temos que estar vivendo esse mindful. A gente tem que estar com atenção plena no que está vivendo. O único momento que não existe problema é neste momento presente. Você tem algum problema? Conta para pagar? Sempre, né? Todo dia. Agora? Agora? Não, agora eu tô me divertindo pra caramba. Se você tiver agora, todo momento da sua vida, você nunca tem problema. Nossa. Viver no momento presente é o mais... E aí as pessoas falam, mas eu tenho que planejar, eu tenho que ter... Sim, isso é parte de viver no momento presente. Porque se eu estou fazendo isso daqui muito bem, eu estou preparando a cada estágio. Então, isso já ajuda a trazer a gente de volta para a ideia do medo. Né? Então, o que é eu ter o medo? O ter o medo é eu não ter o controle sobre uma emoção. Eu tenho que entender que eu não a emoção eu vou ter, situação. Mas como eu reajo a partir dessa emoção. A resposta a partir dessa. A reação vai acontecer. Você não tem controle necessariamente sobre a reação. Me assustou. Exato. Alguém entrou, me assustou. Beleza. É a resposta. Tá. Que saco! Abre a porta desse jeito toda vez que entra aqui. Essa é a tua resposta para a reação.
quando você está nervoso. Esse é o sentimento que gera, ou não, quando você fala, só para eu entender. Ainda. Tá. O sentimento é aquele que fica ainda que grava, que entra e você fica remoendo aquilo e te trava. Que fala de doença. Causa doença. Tá. A raiva, por exemplo, se fica estagnada, ataca o fígado. A medicina chinesa fala sobre isso. Sim. Acreditamos sim. ou não, vai depender da... Então, o que é esse momento de medo? Esse momento de medo é eu não ter, na minha caixinha de ferramentas, ou seja, não ter tido esse gerenciamento dessa emoção para entender. Peraí, o bicho é grande, tá ali na minha frente, é um tigrão, eu não vou correr, não vou subir na árvore, eu não vou ter tempo, eu vou ter que chamar alguém. Se a gente desenvolveu, se a gente está se capacitando num ambiente onde isso é continuamente demonstrado, a capacitação é continuada. Eu estudei para vir aqui, eu vou estudar amanhã, só que isso é só conhecimento. A base da mudança, a triangulação, a tríade de uma mudança, ela está numa base que é conhecimento, habilidades e atitude. Perfeito. Todo momento que você capacita por conhecimento, a gente não desenvolveu habilidade. E se a gente não está apoiando as mudanças de atitudes, né? Então, vou dar um exemplo. Assim, eu gosto muito, meus filhos, né, hoje com 20, 21 anos, cresceram num ambiente onde existe muita comunicação. Então, existe um entendimento de que nós temos responsabilidades diferentes e responsabilidade que é compartilhada. Então, pensem nos meus filhos, como funciona na tua empresa e nas diferentes lideranças, né? Diferentes áreas, departamentos. Então, nós trabalhamos muito bem colaborativamente. O que eu estou dizendo com isso, né? Que se eu não estiver bem, numa manhã, num dia, vai ser uma responsabilidade compartilhada de que alguém faça o que eu não vou poder fazer. Perfeito. Então, nesse dia eu vou acordar, vou dizer, não estou bem. A gente tem até um grupo de WhatsApp. A compra do supermercado precisa ser feita, tá? Então, quem é hoje que pode pegar isso? Então, o meu medo de não estar bem já está, em parte, solucionado, porque eu tenho hoje... Tem apoio, tem uma rede de apoio, seja a sua família, ou sua empresa, ou sua equipe, né, cada um no seu contexto. A rede de apoio pode ser o vizinho, pode ser o WhatsApp, pode ser o supermercado entregador. Dani, que legal, né? Como as coisas se conectam. Quando você leva isso para o contexto empresarial, a gente está falando daquilo que eu te disse, eu não sei, no nosso trabalho acontece isso, eu não estou bem. A gente trabalha com capital intelectual. Se a pessoa não estiver bem, ela não vai produzir no ritmo que ela precisa produzir. Se ela puder compartilhar, se ela sentir essa segurança de compartilhar isso dentro de casa para que outras pessoas possam ajudar, isso vai ajudar a empresa como um todo. Assim, em última instância, ajuda o ser humano, a pessoa, obviamente, porque ela se sente confortável de compartilhar seus sentimentos. E eu acho que, naturalmente, quando você compartilha algo, você já alivia parte da sua dor, né? O fato de você compartilhar já te torna melhor. E, no final das contas, você sente um apoio de outras pessoas que também contribuem para o seu self-healing. Você se cura mais rápido por saber que outras pessoas estão com você. Também. Então, e qual é o resultado desse mindset? Qual o resultado dessa rede de confiança para a empresa? Não tem impacto de produtividade quando uma pessoa está mal, porque outras naturalmente se empoderam para ajudá-la. É a questão que a gente está falando, investimento em ESG é moda. Não é moda, investimento em ESG vai aumentar a tua lucratividade. O investimento na saúde do teu colaborador, na saúde mental do teu colaborador, para criar essa rede de confiança, vai aumentar a sua produtividade. No final do dia, a gente acaba... de novo, voltando para o nosso propósito, desenvolver pessoas. E eu acho que a gente, pelo menos é uma percepção minha, topo ser corrigido, inclusive pelos funcionários da Performance. Sintam-se à vontade para me cornetar aí no chat, hein, galera? A gente gasta muito dinheiro com capacitação técnica e pouco dinheiro com capacitação comportamental. Se alguém vira pra gente,
Eu estou fazendo a minha culpa como empresário agora. É esse o ponto. É essa reflexão que eu estou fazendo. E acho que a gente tem que aprofundar muito essa discussão dentro de casa. Se alguém chega pra gente para pedir um curso técnico, puta, vambora, vamos fazer, você precisa crescer, é isso. Se alguém, eu não sei se eu vou, eu estou sendo honesto, eu não sei se eu vou receber com a mesma alegria alguém falando pra mim assim, Léo, eu preciso de uma capacitação pra lidar com o meu medo. Eu preciso, não sei. E no final das contas, olha o que acontece. Eu tenho que corrigir várias coisas, é óbvio, eu acho que a gente sempre tem o que evoluir como pessoa. Sempre né? ser a minha melhor versão. Exato, eu sempre tenho uma melhor versão a alcançar, né? Mas eu me viro bem comigo mesmo, assim. Eu gosto da minha companhia, eu gosto da forma como eu lido comigo, é isso. E aí eu acho, por isso, que todo mundo tá na mesma situação que eu, e isso não é verdade. Eu tô sendo egoísta. Eu estou me projetando egocêntrico. nas outras... Egocêntrico, perdão, Dani. A melhor palavra é essa. Eu estou sendo egocêntrico. Eu estou me projetando nas outras pessoas. Né? Se eu não preciso disso, ninguém mais precisa. Resumindo, e é um pensamento idiota. Mas, ao mesmo tempo, tá ali alguém que está com medo, também projetando isso. Então, o que é projeção, normalmente, ela é negativa. Quando eu projeto em alguém, é alguma coisa não necessariamente positiva sobre mim, tá? Eu acolho, é um sentimento, é uma atitude, uma habilidade positiva. Eu projetar, não. Então, é comum, por exemplo, se você estiver na área de serviços, receber um cliente que está gritando com você. Eu falei, não sei por que ele está gritando comigo, né? Também o problema não é meu, porque é dele. Ele está projetando uma frustração. E vamos fazer aqui propor aqui para vocês uma atividade. Legal! Aí, para o trabalho, para a performance. Vamos pensar em toda manhã termos aquela conversinha interna e isso ser propagado, talvez comecem com um pote, coloque, mas para falar sobre o que estamos, qual é a emoção que trazemos, ou até qual é o sentimento que estamos trazendo essa manhã. Porque é muito comum, só de eu sair de casa para chegar lá, de ter raiva do moço que demorou, de estar com fome porque eu não consegui tomar o café da manhã. Sim. De ter meu marido que fez alguma coisa, ou filho, Então, tal a gente falar? Olha que legal, que nos nossos treinamentos, workshops, a primeira coisa que a gente faz normalmente é o check-in. E o check-in a gente bota, às vezes, até engraçadinho, tipo, como é que você está se sentindo? A pergunta é exatamente essa. E aí, às vezes, bota meme, sabe? Tipo, o cara com fome, o cara com vontade de happy hour, o cara com vontade assim. Profunda. Essa vai ter que ir lá dentro mesmo, a pessoa dizer como é. Você já vê aquela coisa, a gente olha para alguém e fala assim, bom dia. Não é ei, dia, bom dia. Quando você deseja... De verdade. Né? Eu te desejo um bom dia. Por isso que eu estou te falando, tenha um bom dia. Eu te desejo um bom dia. Quando eu desejo esse bom dia, eu estou realmente sendo sincera nesse meu desejo que fosse um bom dia. Eu tinha alunos na minha sala de aula que quando eles entravam, eu sempre recebia na porta. Isso é até expectativa na escola, que a gente receba na porta. E quando eu recebo, a gente checa o uniforme. Eles já sabem, porque já vem desenrolando saia e apertando gravata. Mrs. Cooper vai chegar lá, vou ter que... Bom dia, como você está hoje? Bem, falei, preparado para aprender? Mindset, hat. Open, a gente fala isso abertamente para eles. Que legal. E eu falava isso e eles falavam, Miss, por que você está sempre feliz? Eu falei, porque eu estou te vendo. Legal. Uau. Porque eu não tenho que projetar o que eu quero, vamos dizer, então, se não é projetar, não tenho que trazer para ele a frustração de eu ter chegado atrasado, de eu estar com fome. Eu estou ali, eu estou no meu momento presente. O que eu sou ali? O que eu trago para ele? Tem que dar a melhor versão de você naquele momento, né? Mas eu tenho que ter tempo, e isso que eu estou pedindo para vocês daqui para frente pensarem. Não é só um check-in, é realmente o que eu vou trazer dessa porta para dentro. Vamos deixar para lá, então, que não está lá. Legal. Né? Quando eu vejo as minhas funcionárias no nosso local de trabalho, ou a minha sócia e querida cunhada, eu vou falar sempre como você está hoje. E eu já estou olhando, eu já sei, eu analiso o comportamento, a minha... A vida...
E aí elas olham pra mim, porque já sabem, não vai me dar meia boca, porque eu sei. Eu não preciso nem responder, você já sabe, né? Mas eu vou perguntar, como você está? Aí você olha, bem... já falou tudo, né? Já falou tudo. Mas a questão é, eu quero que fale, porque eu sei que pode não estar bem, mas eu não sei o que não está bem. E não saber o que não está bem não me coloca em nenhuma posição melhor. E a pessoa tem que ser capaz disso. Eu não sei, não estou muito bem hoje. Então vamos começar. É aonde? Você pode tocar? Ai, aqui, acho que é a minha barriga, cara, que não tá boa hoje. Tá com emoção presa? Ai, eu não sei, eu não dormi direito. Então tem alguma coisa lá, já veio de ontem, né? Então é uma questão da gente conseguir ajudar as pessoas a manifestarem. E vou tentar sumarizar. A famosa exposição que você falou, por onde começa, né? Talvez ali, né? Começar colocando para fora. Então, o expositório é esse. Vamos falar sobre essa emoção. Vocês vão estar fazendo é isso. Vamos expor essas emoções. Vamos falar sobre essas emoções. Antes que elas virem sentimento. Que legal. É interessante que, às vezes, é um olhar que me desagrada. Eu coloquei isso daqui aqui, você já olhou com o olho. Eu não sei o que você quis dizer. Não era para eu pôr aqui? Então eu vou perguntar, tem algum problema de pôr aqui? Aliás, olha só, olha como a minha pergunta já é loaded, já está cheia. Tem algum problema, quer dizer, quem falou que é um problema? É uma pergunta negativa, né? Não, eu me conheci como mentor agora, então a pergunta seria... O pior é quando a pessoa pergunta, qual é o problema, né? Tem um local para eu pôr meu óculos? Isso. E interessante do que você falou, que se eu não estou sentindo um problema, eu estou com fome, eu estou com aquela cara, e você falou, tem problema? Eu já estou pensando, problema? Ixi. Nossa, eu tenho um problema? O que eu fiz? Minha cara está mostrando que... Em vez de falar, não, estou com tanta fome. E pode ser isso. Porque as únicas emoções que a gente consegue demonstrar são essas 6 inatas aqui no rosto. Olha que louco. Né? Ô Dani, eu tenho uma pergunta. Cara, o tempo tá voando, né? Desculpa. Mas ainda temos um pouquinho. Eu tenho alguns minutos, assim, eu queria uma que tá na minha cabeça, assim, desde o início. E é o que o pessoal fala. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Você falou várias vezes aí o blueprint, que a gente nasce e tem ali uma personalidade, não sei qual a palavra correta, né, para usar, enfim. Só te avisando, blueprint é um termo super que a gente comum usa bastante também. em tecnologia. A gente usa bastante, né? Mas ficou muito nítido várias vezes que você falou assim, as pessoas, no geral, mudam? Sim. Ou não? Porque tem gente que fala assim, não, eu não mudo mais. Não. Eu sou velho, eu não consigo mudar. A gente ouve isso. Eu ouço isso direto. Esse é na minha... O cara, assim, não. A personalidade não se muda nunca. O que você acredita? De fato, as pessoas mudam ou não? É um mindset então, close. Vamos lá. Esse é o que é o mindset close. É alguém que fala, eu sou assim. Eu sou assim. Existe uma diferença entre o ser e o estar. Tá? Então, o ser é interno, é nosso, é privado, é o self. O self integra e junto com o que eu tô aqui fora. Então, tem o it e o ego. Então, quando eu falo do ser, ele é realmente profundo, traz uma consciência. O iceberg tem só a pontinha, né? Sim. Então, a pontinha é o ego. Entendi. A gente trabalha no ego a maior parte do tempo. Infelizmente, a gente deveria aprender a trabalhar no self, no próprio, entender as minhas emoções. Porque se eu estiver bem, eu não trago frustração, a gente resolve essa conversa, caminha bem, porque nós estamos bem, está na plenitude, né? Então, quando eu estou nesse lugar, o ser, daí o que eu trago é o estar. Então, eu estou bravo hoje, eu não sou brava, eu estou brava. As pessoas comumente vão dizer, eu sou preguiçoso. Falou, não, você está com preguiça. Então, conversa para mim, explica a situação que você está se colocando nesse lugar. E quando a gente fala de personalidade, é até isso, a sua personalidade, de alguma forma, ela é mutável, ela está naquele presente. Tem coisas que são inatas minha, que são do meu ser? Tem. E o que é isso? Isso é essa tranquilidade, é o seu equilíbrio. Né? Então, quando a gente olha em questão de ser, é como se fosse energia. Tem todo mundo a mesma vibração. Porque quando existe equilíbrio... Vamos entender um átomo, por exemplo.
Um átomo de hidrogênio, que é pequenininho, e um átomo de radium, rádio, plutônio, que é enorme, eles têm a mesma carga, 0. Não tem energia, mais ou menos, porque o número de próton, que é positivo, é igual ao número de elétron, independente. Tá? Então, nós somos a mesma coisa. No nosso ser, nós não temos ruim, mal, bom, porque nós estamos em equilíbrio. Nós estamos neutros nesse sentido energético. No momento, e aí entra a física de novo, que existe fricção, alguma coisa, alguém se esfrega, esse elétron é transferido de um para o outro, e aí, bem... Aí as interações. Você está me esfregando muito aqui. Então, aí onde o problema começa. Interessante. Se manter o tempo todo, então conseguir esse equilíbrio, eu saber, olha, está muito perto, você está me esfregando demais, né? Robin, você está tirando muito da minha positividade ou negatividade, essa energia está desequilibrada. Então, tem sim como eu ser esse ser estável, com características que são minhas. Sim. E aí estão no nosso blueprint máximo, que é o nosso DNA, mas entendam também que a manifestação comportamental, ela chega a ser, em algumas situações, 50% do meu DNA. Depois tem, enquanto pequeno, muito da presença que a gente teve em casa, e depois isso dá uma mudança muito grande. Então, até os 4, 6 anos, a influência da casa é 35%, por exemplo. De tempo em tempo, os neurocientistas, né? A gente está analisando e vendo o que mudou. Legal. Mas o meu DNA pode predestinar alguma coisa, mas isso não quer dizer que eu vá desenvolver, porque o meu comportamento é diferente. Simples é ser obeso, né? Eu posso ter a tendência, ou seja, ter isso geneticamente, mas manter uma vida saudável, uma dieta, um bem-estar, um exercício... Que legal. Não ter problema. Eu perguntei porque a gente vê, por exemplo, o Léo. Léo nasceu assim, carioca, desenrolador, fala, tal. Isso aí é talento que nasceu com ele. E, na verdade, tem muita habilidade, né, que vem com o tempo de se expor. De colocar em prática, de colocar muito mais habilidade do que o DNA dele, que nasceu assim. Essa questão comportamental, Samir, ela é muito... Eu conversei um pouquinho com a Dani antes. Legal. Né? Cara, eu tinha uma carreira bacana, assim. Eu gostava a forma como eu estava me desenvolvendo, estava bem. Né? Mas eu tinha muito medo de errar. Eu tinha muito medo da opinião dos outros. Eu tomei coragem para empreender, eu tomei coragem para viver a vida que eu queria viver quando eu acho que através de um processo de autoconhecimento, entendi que eu não deveria me preocupar com a opinião de outras pessoas, e sim com a minha própria opinião. Quando eu consegui me libertar dessas amarras, foi que eu comecei a criar meu mindset empreendedor, foi que eu realmente tomei coragem de empreender, de enfrentar meus medos, enfrentar meus riscos. Isso me trouxe um ciclo de crescimento, porque aí eu precisei buscar novas habilidades para desempenhar. Enfim, quando eu rompi essa amarra comportamental que eu mesmo criei, quando eu rompi ela, a minha vida mudou. A minha vida mudou. E o que eu quero, Dani, é fazer um convite para você, tá? Para a gente começar a fazer algo lá na Performa. Eu acho, no mínimo, eu vou pedir para as meninas entrarem em contato com você. A gente tem um programa super legal chamado Gerando Conhecimento, o GC. Vou dar um GC lá pra gente. Nossa, a gente fazer um GC com você, com toda a empresa, pra gente... Eu queria levar despertar isso, essa capacidade de mudança em todo mundo da nossa equipe. Né? Eu tô entendendo isso. O bate-papo com você hoje foi sensacional. Eu já estou agradecendo aqui antecipadamente, apesar da gente estar, infelizmente, realmente caminhando para o final. Eu sabia que ia ser um bate-papo muito bom, Dani. Eu conheço você, a gente já conversou algumas vezes. Foi muito melhor do que eu poderia imaginar. Nossa, eu tô aqui babando, cara, com a aula. Eu tô literalmente babando, de verdade, sério. Queria ficar umas 3 horas. Esse é daqueles da gente fazer de 3 horas. De fazer de 3 horas, já serviu um vinho e a gente ir conversando. Porque o ponto é esse, ó. Essas habilidades comportamentais, para uma empresa como a nossa,
para os nossos qualquer empresa, né, Léo? A Dani falou de treinamento, de metodologia de treinamento, sim. de como transferir conhecimento para outras pessoas. É algo que me interessa. Eu adorei. Não anotei porque tá gravado, né? Eu vou assistir exato, e eu quero perenizar isso dentro da Performa. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Dani, muitíssimo obrigado, querida. Nossa, foi que prazer. incrível, do tipo... obrigado pela sua disponibilidade de vir de Piracicaba até aqui, pelo seu tempo da gente poder poder trocar essa ideia. Foi muito enriquecedor. Você pode ter certeza que você abriu várias opções aqui. Minha mente explodiu. Né? Eu queria que você falasse assim 30 segundos pro pessoal lá que tá ouvindo a gente. Um recado último, em 30 segundinhos, 1 minutinho. Por onde eles começam? Quero fazer a transição, buscar, mas estou aqui segurando, não sei por onde eu começo. Qual é o primeiro passo que você daria para essa pessoa? Começa pelo princípio, então, pelo entendimento de que eu só tenho a escolha e o controle sobre as minhas emoções e ações. Então, eu escolho o que eu quero. E eu tenho controle sobre as minhas emoções e as minhas ações, não sobre o ambiente. Eu não controlo o ambiente. Joia. E uma coisinha que é importante, que escapa sempre da nossa mente, eu tenho até a chance, né, a liberdade de escolher o caminho, mas eu não tenho controle sobre a consequência. Uau, que legal. Perfeito, exato. Perfeito. Obrigado, Dani. Muito obrigado pela conversa. Foi que ótimo. delícia. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa ainda para conversar. A gente não respondeu nada e ficou um monte de pergunta aí, ótimo, né? Pessoal, já sabe, né? É só a gente tem assunto para um próximo bate-papo. Já fica o convite para mais um aí. Galera, para quem ficou com a gente até o final, muito obrigado. Já sabe, né, pessoal? Curte, compartilha, se inscreve no canal, manda pergunta. Pessoal, quem ficou com dúvida, quiser fazer alguma pergunta para Dani ou para qualquer um de nós, bota aí nos comentários que a gente faz a pergunta chegar até a Dani, captura a resposta e traz de volta para vocês. Pessoal, muito obrigado por estarem com a gente. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau.